Acho que como muitos de vocês aqui já sabem, eu sou estudante de moda. Faço design de moda na UENG e até agora, até hoje, foi um assunto em que eu nunca realmente abordei aqui no canal, além de umas breves menções aqui e ali. Mas hoje eu resolvi trazer aqui pra vocês o que, na verdade, foi um trabalho meu, foi um dossiê que eu fiz pra aula de História da Moda e eu resolvi trazer aqui pra vocês porque é uma história absurda. Então, aqui eu trago pra vocês hoje a história de Lester Gaba e Cynthia. Em 1932, o escultor Lester Gaba esculpiu em argila uma manequim de 45 quilos, a qual ele chamou de Cynthia. Mas, antes de Cynthia, quem foi Lester Gaba? Nascido em Hannibal, no Missouri, dos Estados Unidos, no dia 24 de junho de 1907, Lester Gaba sempre foi uma criança muito artística. Aos 10 anos de idade, ele se inscreveu em um concurso de esculturas de sabão organizado pela P&G e, apesar de não ter ganhado, a experiência mudou completamente a sua vida e o pequeno Lester imediatamente soube o que queria fazer da vida: ser um escultor. Ele trabalhou inicialmente como jornaleiro, mas rapidamente ele foi promovido para o setor de design do jornal, criando pôsteres e anúncios para serem publicados nas páginas, e suas pequenas figurinhas de sabão eram marca registrada desde sempre em seus trabalhos. Notavelmente, o diretor de arte do jornal foi o responsável por catapultar o talento de Gaba para fora de Hannibal, apresentando seus trabalhos para revistas ao redor dos Estados Unidos. E logo ele já estava fazendo trabalhos para grandes periódicos. Apelidado de o Michelangelo da banheira, Gaba fez carreira como um renomado escultor de sabão, sendo até os dias de hoje a única pessoa a conseguir viver dessa arte, tendo inclusive escrito livros instruindo sobre seu ofício. Gaba se formou em artes pela Universidade de Chicago em 1930 e já em 32 se mudou para Nova York em busca de oportunidades em seu ramo de atuação, as esculturas. Ele ficou conhecido primeiramente por sua coleção chamada de Gaba Girls, pequenas esculturas de sabão modeladas a partir de socialites e debutantes da época. Gaba foi um homem abertamente homossexual, estando fortemente envolvido com as cenas queer tanto de Chicago durante sua época de faculdade, quanto de Nova York, onde teve um infame e curto relacionamento com o fotógrafo Lester Minelli, mais conhecido como Vincent Minelli, que futuramente se casaria com a Judy Garland. O jovem Lester foi além das suas esculturas de sabão, no entanto. Ainda em 1932, ele foi convidado por uma loja de departamentos para modelar novos manequins. Até aquele ponto na história, só haviam dois tipos de manequim em circulação: os bustos vitorianos, que tinham características quase fantasmagóricas, de tipo bonecas de porcelana, e manequins Art Deco, que àquele ponto, nos anos 30, já estavam ficando um pouco saturados, fora de moda. E o Gaba sabia que era necessário dar uma repaginada no visual dos manequins se quisessem vender melhor. Então, inspirado em grandes estrelas de Hollywood da época, ele começou a modelar novos manequins mais condizentes com o período moderno dos anos 30. Uma citação famosa do Lester para justificar essa criação foi: coloque Joan Crawford em uma vitrine e até os maridos vão às compras. Através de seus manequins modernos e mais portáteis, vários deles feitos de sabão inclusive, Gaba revolucionou o mercado de propaganda e da moda. E foi aí que nasceu Cynthia. A Cynthia foi uma manequim esculpida por Gaba em argila e pesava cerca de 45 quilos e era assustadoramente humana, e da qual ele se esforçou bastante para humanizá-la, criando uma persona em volta da manequim. E a Cynthia rapidamente ganhou a atenção, tornando-se a socialite mais peculiar da história. Gaba fez questão de que Cynthia fosse o mais humana possível, não só na maestria das esculturas, mas também nas imperfeições. Cynthia tinha sardas, os chamados dedos de pombo, que quando os pés são meio curvados para dentro. Os pés também eram de tamanhos diferentes e ela tinha a coluna, os ossos da coluna dela eram bem delineados. E o Gaba até insistia que a Cynthia sofria de um caso grave de laringite e usava tal explicação como desculpa de por que ela nunca falava em público, também lhe atribuindo um grave vício em nicotina. A interessante figura de Cynthia chamou a atenção da sociedade na época, angariando convites para aparições públicas, ensaios fotográficos e até mesmo fãs que lhe enviavam cartas. Supostamente, Cynthia tinha até mesmo uma coluna de jornal e um programa de rádio, onde falava sobre diversos assuntos relacionados ao cotidiano. Ela inclusive fez sua estreia
como atriz na comédia musical Artists and Models Abroad, dirigido por Mitchell Leeson, lançado em 1938. A Tiffany's e Cartier enviavam joias de presente, Lily Daché desenhou chapéus exclusivos para ela, ela tinha o seu próprio camarote particular na casa de ópera e foi convidada até mesmo para o casamento do Duque Eduardo VIII de Windsor. A Cynthia era extremamente popular para sua época, tanto é que a revista Life fez o total de 2 matérias de capa sobre a figura. Uma relativamente controversa, mostrando a Cynthia em momentos mais íntimos, por assim dizer, onde ela era fotografada recebendo reparos de gaba ou enroladas em papel seda, sem os seus característicos cabelos louros, sendo mostrada de uma forma que quebrava a magia. E outro artigo entrava na brincadeira, mostrando como era a rotina da socialite mais badalada dos anos 30. O artigo acompanhava Cynthia desde sua manhã, lendo cartas dos fãs, um passeio de condução pela cidade, um jantar elegante, uma visita à casa de ópera e até mesmo um vislumbre de seu closet repleto de casacos de pele caríssimos, acessórios, roupas e sapatos de luxo. Em determinado momento, a Cynthia era mais famosa que o seu criador. Numa fatídica manhã de 1940, Cynthia se desequilibrou de uma cadeira enquanto fazia as unhas e se quebrou em 1000 pedaços. A tragédia chegou a ser capa de tabloide na época, mas Gaba conseguiu consertá-la depois de um tempo e Cynthia voltou aos holofotes nova em folha em 1941. Entretanto, em 1942, Lester foi convocado para servir ao exército dos Estados Unidos e a querida Cynthia se retirou do olhar público, aposentando-se precocemente. Quando Gaba retornou do serviço, já no final dos anos 40, ele percebeu que os tempos haviam mudado e que a Cynthia já tinha saído de moda, e a estrela está desaparecida desde 1952. Manequins como Cynthia acabaram se tornando obsoletos depois de um tempo. Eles eram muito pesados, muito detalhados e de difícil manutenção. E com a introdução do plástico no mercado, modelos parecidos e mais práticos já podiam ser fabricados em larga escala. Após o desaparecimento de Cynthia, no entanto, a carreira de Gaba não parou. Ao retornar do exército, Lester Gaba se aventurou em diversas carreiras no mundo artístico. Foi professor de escultura, colunista de jornal, modelista, autor de livros, comentarista de moda, entre muitos outros. Mas infelizmente suas contribuições para o mundo da moda são subestimadas e muitas vezes esquecidas. O que é realmente muito injusto para o cara que literalmente inventou os manequins modernos. O mesmo pode ser dito de Cynthia e outras Gaba Girls. Não se sabe exatamente o que aconteceu com a Cynthia em si. O Gaba disse que guardou ela no sótão na casa de um amigo, onde ela ficou pegando poeira por décadas, assim como suas outras manequins, armazenadas em porões de lojas de departamento, ignoradas pelos funcionários, muitos deles sem nem saber que um dia uma delas foi uma das socialites mais badaladas que já passeou pela Quinta Avenida de Nova York. Tchau!